Olá, eu sou a Danuta, do Ciclo Limpo, aqui de Botucatu. Ciclo Limpo é uma iniciativa que faz coleta e compostagem de resíduos orgânicos aqui no município. E hoje a gente está trazendo mais um episódio da série Compartilhando Saberes, com o apoio do Instituto Jatobás. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com o Lucas Chiabi, do Ciclo Orgânico lá do Rio de Janeiro. O Ciclo Orgânico está atuando aí desde 2015, o Lucas é fundador do Ciclo Orgânico. Eles atualmente têm mais de 1.500 clientes espalhados por diversos bairros do Rio. O Ciclo Orgânico é uma referência importante para o Ciclo Limpo, e assim como nós, eles fazem a coleta e a compostagem dos resíduos orgânicos. E eles têm uma característica diferente, que é o fato da coleta ser feita por ciclistas coletores. Olha que legal. Vamos lá, conversar com o Lucas. Uhum. Olá, oi Lucas, bem-vindo. Oi, Danuta, obrigado, valeu e obrigado pelo convite. Obrigada pela disponibilidade de participar com a gente aqui desse bate-papo. Muito importante poder conhecer um pouco melhor a iniciativa de vocês, né? E para começar, a gente queria perguntar um pouco quem que é o Lucas, né? Que você contasse para a gente, como é que foi essa iniciativa de fundar o Ciclo Orgânico, contar um pouquinho da história do Ciclo Orgânico para a gente. Beleza, maravilha. Então, meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos, eu sou engenheiro ambiental, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas moro aí no Rio já faz uns 17 anos. É, e aí, essa história a compostagem, eu comecei a fazer, conheci a compostagem, e comecei a trabalhar com isso na faculdade. Enquanto eu cursava a engenharia ambiental, eu participei de um projeto de extensão chamado Muda, que a gente trabalhava com compostagem, mas mais com finalidade de pesquisa e de extensão, né, de troca de conhecimento com os agricultores aqui da região do Rio. Então a gente começou a fazer os primeiros experimentos aí de compostagem volta de 2011, e aí foi nessa época que a gente começou a separar em casa o nosso resíduo orgânico para levar para a faculdade para poder fazer os experimentos lá. E isso muito inspirado num projeto que já existia, que era a Revolução dos Baldinhos, lá em Florianópolis. Sim. A gente começou a separar num baldinho, colocar tudo orgânico e eu levava de ônibus até a faculdade, onde a gente fazia a compostagem. E aí o negócio foi tomando forma, foi tomando gosto pela compostagem, e a gente passa a começar a coletar de um trailer da faculdade, depois de um dia do bandejão da faculdade. E aí foi nesse momento que a gente começou a ver o quão importante que era a compostagem, né? O quão transformador era o processo de decomposição aí da matéria orgânica, né? E o valor que existia no nosso lixo. E aí que surge, né? Você começa a ver e perguntar para os amigos, para o pessoal da faculdade, assim, por que mais pessoas não fazem, né? Assim, apesar de ser uma prática tão antiga, né, e tão importante, tem muito pouca gente fazendo compostagem hoje na cidade, né? E aí as principais respostas do pessoal era que não dava para fazer em apartamento, né? Não dá para criar minhoca em casa, dava trabalho, dava mau cheiro e tudo mais. E aí, fazendo desse jeito, com baldinho, coletando, levando para a faculdade, pelo menos eu percebia na minha experiência dentro de casa que funcionava muito bem, mesmo morando em apartamento, mesmo tendo dia corrido, tendo pouco espaço, o modinho funcionava super bem, porque quem tinha o trabalho era eu, de levar para a faculdade, fazer todo o de compostagem. Lá em casa, minha família só separava no baldinho, e era basicamente isso que eles precisavam fazer. E aí foi daí que começou a surgir a ideia de começar a coletar e prestar esse serviço de coleta de resíduo orgânico aqui na cidade. Aí foi em 2015 que a minha esposa me inscreveu no Shell Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo aqui do Rio. E aí foi lá que ajudou a transformar de mulher em de fato. E assim começou. Legal, muito bacana.
E conta pra gente um pouquinho como é que está funcionando o ciclo orgânico hoje, assim, né? Que tipos de plano vocês têm? A gente sabe que vocês têm os pontos de entrega, né? Quais são essas frentes de acesso aos serviços do ciclo orgânico aí no Rio? Então, exatamente. O nosso serviço, a gente trabalha no modelo de assinaturas, né? Então, hoje, a pessoa que quer participar do ciclo orgânico, quer ter a coleta em casa, faz uma assinatura de uma mensalidade, recebe um baldinho e nesse baldinho vai colocar todo o seu resíduo orgânico. E a gente que tem plano de coleta semanal, quinzenal e até mensal, o que varia com a geração de cada família, né? A gente tem uma bombona, né, que é um balde um pouco maior, também, que gera uma quantidade maior de resíduos. Só que tem uma região da cidade que a gente atende, né? Que é onde as bicicletas fazem todo esse processo de coleta. Fora dessa região, a gente indica o ponto de entrega, que é o lugar que a gente recebe o resíduo orgânico, então a entrega fica por conta do cliente. E além trabalha vendendo minhocário, revendendo os minhocários da Morada da Floresta. A gente vende minhoca, vende serragem, para apoiar também as pessoas que querem fazer a compostagem em casa. Então, basicamente, são essas de trabalho aí nosso. Além do adubo que a gente produz, a gente também vende para pessoa que quer ter uma horta, quer montar um jardim. Legal, legal. E hoje, qual que é o público que vocês atendem, assim, se você conseguir descrever para a gente talvez um recorte, né? Essas pessoas, quem são as pessoas que estão dispostas a pagar por esse serviço e se isso é um desafio para vocês, assim, se vocês enxergam isso como um desafio, talvez. Não, sem dúvida, é um desafio, né? Hoje, na forma como funciona, todo mundo paga pela coleta de lixo, né? E a coleta vem no IPTU, você paga um valor fixo ali por ano, mas não reflete a quantidade de resíduo que você gera, se você recicla, se você não recicla, se você composta ou não composta. Então, a questão de pagar pela coleta de um resíduo, sem dúvida, é uma questão. Mas hoje o nosso público, a maioria são mulheres, o nosso público, um pessoal mais jovem, a gente vê pelo menos um pessoal que tem uma mentalidade assim, uma mentalidade mais jovem, né? Assim, de acreditar que é possível a gente valorizar o nosso resíduo orgânico e ter uma outra forma de destinação, né? Mas basicamente é o pessoal que mora mais mora mais na zona sul, zona oeste aqui do Rio, então que tem um poder aquisitivo que consegue pagar por uma coleta do orgânico e que enxerga valor, né, no serviço, assim. Então que entende que é importante, que vale a pena, entende que é um investimento no nosso futuro, né? Acho que é isso. Ah, legal, legal. Explica pra gente, talvez, Lucas, uma coisa que é interessante, assim, da gente visualizar o caminho do resíduo, né? Desde que os ciclistas coletores pegam esses resíduos nas residências, até que esse resíduo seja transformado em adubo, né? Qual que é o trajeto que esse resíduo faz até ser gerado esse adubo lá no final, composto, né? Então, aqui o caminho que a gente faz todas as coletas, o porta a porta de bicicleta, né, de triciclo, na verdade são os triciclos de carga, que os ciclistas passam nas casas, coletam material e a gente leva para alguns pontos de transbordo, né, alguns pontos de apoio, que a gente chama. E aí nesses pontos eles passam para recipientes maiores e a gente vai armazenando ali ao longo da semana. 2 vezes por semana o nosso caminhão passa nesses pontos e leva para o nosso pátio de compostagem. Então, acaba que o caminho do resíduo é esse, né? A parte do porta a porta, que são várias coletas e tudo mais, são os ciclistas que fazem, e o caminhão faz o transporte de todo o material até o ponto de compostagem. Ah, legal. E hoje, como é que está a estrutura de vocês, assim, quantas pessoas que estão trabalhando hoje no ciclo orgânico? Qual que é a estrutura física que vocês têm? Talvez lá no pátio de compostagem, né? Equipamentos e coisa e tal. Você falou do caminhão, tem algum outro equipamento que seria interessante destacar? Hoje somos... Bom dia. Tudo bom? Beleza? Hoje somos 10 pessoas, 10 pessoas na operação e mais 3 na parte administrativa.
Então, basicamente isso. E o principal é o caminhão e a máquina para fazer a compostagem, né? Basicamente é isso. E você poderia colocar para a gente, destacar talvez também as parcerias que o Ciclo Orgânico possui, que ajudaram e que ajudam o negócio de vocês a ampliar essa abrangência? Você falou até no início lá de um edital que você participou, né? Que outras parcerias que vocês foram estabelecendo ao longo do tempo, assim, que foram importantes, assim, para o ciclo orgânico? Tá. Não, então, foi muito importante, pelo menos até, como dizer assim, para o início, né, quando a gente ainda não coletava um volume tão grande como hoje, a gente começou a fazer compostagem em espaços ociosos na cidade, né? Então, no início, a gente começou a compostar em parques, escolas, faculdade, até em batalhões de polícia, a gente chegou a montar pequenos pátios de compostagem quando o processo ainda era bastante manual, né? Não envolvia nenhuma máquina, então a gente começou a fazer em pequenos pátios de compostagem. E aí foram essas parcerias assim que eu acho que foram essenciais para a gente poder começar o trabalho e chegar onde chegou. Acho que esse é fundamental. Tem a parceria com o Parque do Martelo, que é um parque local aqui, gerido pelos moradores da rua e tudo mais. Tem escola municipal que a gente começou a fazer, tem uma série de parcerias aí que eu acho que foram bem importantes. Nessa Fora trajetória, as né? parcerias, como você falou, fora as parcerias, como você falou, de edital, de suporte, de apoio para o negócio. Ah, legal. E hoje, assim, se você fosse destacar como o ciclo orgânico e as pessoas são mantidas, assim, né? Quais são as fontes de receita principais, assim, do negócio de vocês? Tem as assinaturas, tem a venda de composto, a gente vê que vocês vendem outros itens também, ou talvez até alguma outra atividade de educação ambiental que vocês façam. Como é que é isso para vocês, assim? Então, hoje o principal acho que é a questão das assinaturas, da coleta. É, acho que é o principal aí na parte de receita. E também tem a questão dos produtos, né, de serragem, minhoca, minhocário, o adubo também. Mas esses são os principais, hein? Além das atividades aí de educação ambiental, que são mais pontuais assim, mas também são importantes. E fala pra gente, assim, um pouco sobre os impactos positivos, assim, que as pessoas podem gerar ao destinar o seu resíduo orgânico, né, para compostagem. Como é que vocês abordam isso na conversa com os clientes ou nessas oportunidades de formação, educação ambiental? O que vocês costumam destacar mais, assim? Então, a gente costuma destacar essa questão da importância da gente não estar mandando para o aterro sanitário, para o lixão, o resíduo orgânico, já que ele é a maior parte do que a gente gera no dia a dia, né? Aqui no Rio de Janeiro são 52% do que é gerado todo dia é orgânico, e é o resíduo que é mais problemático quando ele vai para um aterro ou para um lixão, né? É justamente ele que vai estar gerando chorume, ele que vai estar atraindo vetor, é ele que vai estar emitindo gás de efeito estufa. Então, fora todo o deslocamento até ele chegar no aterro sanitário. Que como o volume é muito grande numa cidade, né, cada vez o aterro sanitário fica mais longe. Hoje aqui no Rio, o aterro sanitário está a 80 quilômetros da cidade, Nossa. né? Então, é um baita impacto até para o resíduo chegar lá. Fora isso, tem uma série de impactos positivos quando a gente começa a fazer a compostagem, né? Só pela geração do composto, né, que a gente consegue melhorar em muito a qualidade do solo, que a gente consegue incentivar aí a agricultura orgânica, né, e muitas vezes a agricultura urbana, e além da questão da educação ambiental. Acho que o mais bacana é quando a gente começa a enxergar com outro olhar para o nosso resíduo, né? Que ele deixa de ser lixo e passa a ser um recurso. Eu acho que isso aí é o principal, não? Quando a gente fala em benefício em estar fazendo compostagem. 52% de recurso, né? No Rio de Janeiro, se a gente Exatamente. for pensar, né? Legal. No Brasil também é bem próximo disso, né? 51%.
Bacana. E uma coisa que para a gente seria interessante escutar, assim, um pouco o que é um grande desafio que hoje o ciclo orgânico enfrenta, assim, né? Que seja alguma coisa que esteja tirando um pouco o sono de vocês, assim. Grande desafio. É, a gente ainda vê a logística como um grande desafio, né? Você conseguir fazer tantas coletas no porta a porta de tantas pessoas de uma forma eficiente, de uma forma segura, né? Principalmente de pandemia, eu acho que é um desafio. E a gente vê também a questão na hora de fazer a compostagem. A gente tem uma série de desafios ali apesar de na teoria ser simples fazer, né, na prática é delicado fazer a compostagem, principalmente quando a gente fala de volume grande, né, de resíduo. Então, tanto para a gente garantir que a compostagem esteja sendo bem feita, não esteja atraindo vetor, não esteja gerando odor, não esteja gerando chorume. Então, acho que para manter a compostagem dentro dos padrões ambientais e para manter uma coleta eficiente, funcionando bem, tudo mais, eu acho que são dois grandes desafios que praticamente toda empresa de compostagem enfrenta, né? Continuamente é uma coisa que a gente tem que estar avaliando, né? Por curiosidade, quantos pontos de coleta vocês têm hoje, Lucas? A gente coleta aí hoje em 1.500 clientes, e dentre eles tem residenciais e comerciais. Ah, legal. E uma outra pergunta, assim, pensando um pouco em termos de futuro, né? Como é que vocês enxergam o ciclo orgânico daqui a 5 anos, né? Como é que você imagina que vai estar esse trabalho de coleta e compostagem de resíduos orgânicos, digamos, lá em 2025, né? Qual que é a perspectiva que você tem, assim, um pouco até no âmbito do sonho mesmo, né? Uma coisa bem... Então, a gente espera ver esse trabalho sendo mais ampliado e difundido dentro da cidade, né? Se a gente vê ele tomando uma escala, hoje a gente trabalha com 50 toneladas por mês, né? A gente acha um volume grande de resíduos, já é um desafio, mas quando a gente vai falar em termos da cidade, né, os números eles são muito maiores. A gente está falando aqui no Rio de, são quase 10 mil toneladas por dia, né, de resíduo sendo gerado. Então a gente sonha em ver o nosso compostagem, né, a compostagem na cidade tomando uma proporção tão grande quanto essa, né? Assim, ver de fato a gente conseguindo escalar e conseguindo tornar, como se diz assim, né? Mais difundida a compostagem na cidade, e conseguir ter uma abrangência maior, né? Assim, como é que a gente consegue levar todo esse conhecimento, toda a experiência que a gente já teve até agora para outras cidades, para ajudar outras iniciativas aí para a gente difundir a compostagem pelo país. Acho que o sonho é esse aí. Ah, com certeza, vocês já estão plantando várias sementinhas. Aqui em Botucatu é uma delas. Eu acho que o ciclo orgânico sempre foi uma referência aqui para o ciclo limpo, com certeza. Acho que a gente está já Maravilha, é isso aí. estamos caminhando aqui para o final, Lucas. Queria agradecer muito a tua disponibilidade e também, de repente, perguntar se tem alguma coisa que a gente não perguntou, que você acha que seria interessante colocar, compartilhar. E aí você fica à vontade também para fazer um fechamento, tá bom? Beleza. Não, acho que é isso. Acho que a gente tem que trocar ideia, com conhecimento, que quanto mais gente compostando, eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu acho que o grande desafio que a gente tem pela frente é ver a compostagem sendo difundida nas cidades, né? Ver quanto mais gente, tornar ela mais popular, né? Quanto mais gente fazendo compostagem, a sociedade inteira acho que sai ganhando com isso, né? E acho que é isso. Acho que não tem outro caminho, né? Vamos ver. Vamos seguir aí, fortalecendo essa rede, né? Se alimentando, né, uns aos outros. Eu acho que essa troca de
de informações, de experiências, assim, é super construtiva, né? E para a gente tem sido muito positivo, assim, poder contar com essas trocas aí com vocês e com outras iniciativas também. Só tenho a agradecer e vamos seguir junto. A gente que agradece. Vamos nessa. É, legal.